Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesc Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é segurança de medicamentos em tempo de coronavírus. E para contar para a gente mais sobre isso, a nossa conversa de hoje é com Paulo Abdu, especialista em medicamentos. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada. Tudo bom, Priscila? Bom, para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente se teve um registro de aumento e quando foi esse aumento, né, do número de pessoas comprando medicamentos pela internet. Olha, tem uma estatística que acredita que foi mais de 20%, né? Mas eu tenho assim uma coisa que a gente restringiu, né, toda a entrada de pessoas na loja, mas mesmo assim a gente vê que tem pessoas que elas querem ir buscar, né? A gente identifica dois tipos, um que ela meio que parece que acha legal ir buscar porque vai poupar o motoboy ou alguma coisa assim, ou então ela, sei lá, tem essa cultura de saúde, querer fazer pessoalmente, querer ter certeza que o medicamento vai estar com ela, uma preocupação com assim, com o tratamento dela mesmo, né? A senhora acredita que também há um receio nessa questão do delivery, de receber o medicamento em casa, medo de contaminação ou não? Eu acredito que tem casos e casos. Eu acho que a maioria das pessoas está mais tranquila e elas têm um esquema, né? Os condomínios muitas vezes têm um esquema de limpar os pacotes antes de chegar, né? Mas eu acho que também tem pessoas um pouco mais neuróticas, digamos assim, né? Então elas limpam os produtos antes de entrar, deixam numa espécie de uma quarentena aquele pacote, né, para só abrir no dia seguinte. E eu acho que tem casos e casos. Eu acho que acho que está meio a gente vê mais ou menos pessoas da família com diferentes condutas, né? Então tem gente que está mais desencanado, tem gente que acha que não, que tem que limpar, que tem aquela muita preocupação, né? Uhum. Quais os procedimentos quando receber o medicamento delivery em casa? É, é necessário uma, assim como a gente, né, quando tem os produtos de supermercado, que a gente já faz aquela higienização, há necessidade de fazer isso com esses medicamentos ou não? Olha, a parte de farmácia mesmo, ela é uma situação mais limpa do que um supermercado. Então, ela não ficou numa prateleira, né? Muitas vezes, o tipo de medicamento que a gente usa, ele está atrás do balcão, né? Então é um manuseio de poucas pessoas. Então já é o profissional de saúde, que ele já provavelmente vai estar com máscara. Os estabelecimentos têm uma conduta de limpar, né? Ter uma higiene diferenciada. Já normalmente nesses tempos ela foram acrescentados processos, realmente ali existe uma limpeza acima de um supermercado comum ou de um restaurante, né? Mas com certeza
algum cuidado é interessante, porque às vezes acontece de ter o manuseio do motoboy, né? Uhum. Apesar de que tem procedimento para o motoboy também, né? Nunca um estabelecimento de farmácia ele vai te mandar por qualquer pessoa, né? Ele é obrigado a treinar aquele portador do medicamento, entendeu? Então, eu acho que a coisa natural assim que nós estamos fazendo com tudo, então, assim, você vai receber, você estar com máscara, ou a pessoa do condomínio estar com máscara, ou o portador, né, se você está pegando diretamente na sua casa, na sua porta, ou o portador estar com máscara, né? Muitas vezes os portadores estão com luva também, e aí, quando você recebe, você fazer uma higiene por fora, assim, relativamente simples. Pode ser com o álcool gel, se você não quiser o álcool gel que acaba ficando muito melado. Pode ser uma água sanitária a 1%. Então, a nossa água sanitária, você dilui para ela ficar mais suave, né? E ela já é germicida. Eu queria falar um pouquinho do medicamento manipulado. Há alguma diferença? O setor ele tem um cuidado a mais por conta dessa manipulação dos componentes? Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, se tem risco, né, por contaminação do novo coronavírus. Sim, assim, o risco ele existe para o manipulado, como para o industrializado, como para uma refeição que você peça, né? Mas na farmácia de manipulação, a gente já tem normas que são muito rígidas para entrada no laboratório, né? Então, assim, não é qualquer pessoa que pode entrar no laboratório, todas as. Isso já é normal, entende? Já é da norma que a farmácia é obrigada a seguir. A gente tem uma espécie de uma anticâmara, né? A gente tem uma sala de paramentação, que a gente chama. Então, ali é uma cabine com duas portas, então a pessoa entra, ela é obrigada a lavar a mão, e a lavagem da mão é aquela mega ultra treinada, que você fica realmente alguns minutos fazendo a asepsia da sua mão. Além Uhum. disso, ela tem que colocar luva, touca, máscara, avental, é, colocar também o propé. E aí só então, depois que ela lava a mão, que ela se coloca tudo isso, que ela passa o álcool gel, ela pula para uma outra parte, tem até uma divisória, normalmente, é obrigatório ter essa divisória, onde você está falando assim, olha, aqui eu estava num lugar sujo, digamos assim, e agora eu vou passar para a área limpa. E aí normalmente é uma faixa, né, que tem, e aí ela só pode passar por esse lugar se ela estiver toda higienizada. O correto também é assim, a empresa ela fornece todo o uniforme, né? Então é tudo, é como parece até, sei lá, a NASA, uma coisa de ficção científica, que o cara realmente ele troca tudo. E aí, quando ele entra, então, ele está com toda essa paramentação, esse uniforme, que ele tem que estar limpo, tudo.
Aí lá dentro ele não pode tirar nada, e se ele for sair para ir no banheiro, se ele for sair para o horário de almoço, ele tem que tirar tudo de novo e depois na volta fazer todo o procedimento de novo. Aí, as mesmas coisas que a gente faz com o colaborador, é feito também com qualquer pessoa que vai de manipulação, vai de manutenção. Então, se vai fazer uma calibração de uma balança, se vem algum técnico, alguma coisa assim, também ele tem que ir por essa passagem e fazer tudo isso, né? A gente obrigada a fornecer aventais descartáveis, tudo para a pessoa estar com isso, né? Uhum. Aí, hoje em dia, o que aconteceu? A gente recebeu orientações, né, da nossa associação, informes de vigilância sanitária para tomar cuidados extras, né? Hum. Na empresa onde eu trabalho, já antes até de virem esses alertas, a gente já contratou uma equipe de limpeza extra que ela pulveriza antes do início da produção, ela pulveriza uma substância que é com peróxido de hidrogênio, é como uma água oxigenada mais fortificada, né? E ela, para as pessoas terem uma ideia, esse é o mesmo produto que eles higienizam a boca dos pacientes que têm Covid antes de fazer o entubamento, né? Então, ela tem um efeito realmente contra o vírus. Então, a gente faz essa pulverização antes, porque é no ambiente inteiro, então a gente tem que ficar uns 30 minutos sem ter pessoa humana lá. E aí, durante o dia, em todo local que a gente recebe entrega, que passou algum cliente, alguma maçaneta, tal, em todo local das áreas que a gente tem contato com as pessoas, ela vai e passa o mesmo produto já líquido, assim, sem pulverizar, né, porque senão é ruim, para quem está perto, mas ela coloca nos objetos e faz essa asepsia. Então, assim, eu acredito que da pergunta que você fez, entre uma série de coisas que a gente é obrigado a ter contato, que a gente tem, a gente, sei lá, tem que pegar um delivery de comida ou de bebida ou alguma coisa assim e tal. As drogarias e as farmácias elas têm realmente menor risco, que elas naturalmente já têm esse cuidado e a gente está vendo que todo mundo está acrescentando itens realmente para não ter problemas, né? Até as entradas, né, das farmácias, drogarias, elas também mudaram, né? Agora não tem só um bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem também ali alguém com álcool em gel já oferecendo para as pessoas, algumas até medindo ali a pressão, a pressão para saber se há febre ou não, enfim. Eu queria que a senhora falasse um pouco também dessa medida, né, de já também conter a contaminação, já que o ambiente ali está esterilizado, mas de quem entra, né, e que pode levar o vírus. Sim, assim, no estabelecimento que eu trabalho, a gente restringiu e só uma pessoa pode entrar, né? Uhum.
Daí ali ela já tem à disposição o álcool gel e ela também ela não ultrapassa uma distância de mais de 1,5 m, chega a 2,5 m para se dirigir ao funcionário, né? Então, as pessoas do atendimento, elas estão com aquele face shield, que a gente chama, né, que é aquele capacete de acrílico, e a pessoa fica nesse cirquinho, né? Com relação à drogaria em geral, eles estão fornecendo realmente o álcool gel, e mesmo que a pessoa não queira, eles falam, por favor, o senhor coloque, né? E além disso, algumas estão com o termômetro infravermelho, né? Uhum. Nós não utilizamos o termômetro infravermelho nos pacientes, porque a gente manteve essa distância realmente longa, né? E, e ali é um espaço que realmente é como se fosse uma cabine, é meio difícil realmente de haver algum contágio. Mas nos colaboradores, a gente está utilizando sim o termômetro de infravermelho, né, que parece um revolvinho que vai na testa, e aí a gente está barrando se a pessoa tem algum sinal, né? No mais das drogarias, o que está sendo feito também é que eles estão com distanciamento entre eles, né? Está parecido com os bancos, né? Os bancos também estão com esse face shield, né? Com esse escudo facial e esse distanciamento entre uma estação de trabalho e as outras, né? Então, acho que das, do tipo de contágio como está sendo mais aceito, né? E essas medidas, elas realmente elas são eficientes e o contágio ele se dá muito mais intimamente se a gente pegar os últimos informes de epidemiológicos, né, do contágio hoje em dia. Esses escudos faciais que a senhora citou, né, o tipo de capacete, né, um acrílico na frente do rosto, só ele já é suficiente para evitar a contaminação ou ainda assim é necessário usar máscara por baixo? Não, só ele já é, né? Uhum. No caso, por exemplo, dos laboratórios onde você necessita, você está mais perto de algo vulnerável, então, no nosso caso, o nosso produto ele não pode ter nada, né? Ou, por exemplo, uma equipe de enfermagem que está na linha de frente, ela tem que ter toda a paramentação e mais um capacete, né? Já no caso, por exemplo, de um atendente que ele não está assim totalmente direto com a doença em si, ou aquilo que ele está mexendo não é algo que seja tão vulnerável, porque, por exemplo, você pode lavar o seu cartão de crédito quando você chega em casa, você pode deixar aquele papel que você manuseou um tempo parado em casa,
Mas um medicamento você não pode lavar, né? Você não vai poder lavar a cápsula, enfim. Então, quando não é tão vulnerável, você pode se proteger só com o acrílico, que ele é efetivo, sim. Ele é Uhum. efetivo num sentido bem importante, que é assim, ele até acaba sendo melhor do que se você usasse só a máscara, né? Uma máscara de pano. Porque ele te protege as outras partes do rosto. Então, se você, por exemplo, você está próximo de alguém e essa pessoa espirra, ela pode te contaminar as partes que estão abertas do seu rosto, né? E com aquele não, ela não chega na sua pele realmente gotículas ou alguma coisa que ela esteja falando, que sem querer caiu em você, né? E daí a máscara de pano, a gente sabe que a utilização de 2 horas, daí depois já tem que, higienizar. No caso então desse outro equipamento, como é a limpeza dele, o manuseio? Então, ele, a gente está entendendo que é possível fazer uma higienização só uma vez ao dia, né? Então, quando você Uhum, vai colocar, você tomar o cuidado de você lavar com água e sabão, né? Você pode até usar um álcool 70 depois, né? Não, o álcool gel é pior porque você pode embaçar, né? Mas você lavar pelo menos uma vez ao dia e o mesmo cuidado que você tem que ter para não ficar manuseando ela por fora, né? É a mesma situação do que você ficar ajeitando aquela máscara várias vezes durante o dia. uhum. A senhora falou da questão até não dá para jogar, por exemplo, álcool, né, no medicamento ou lavar o medicamento. Pode acontecer uma contaminação se a pessoa não tiver, por exemplo, lavado as mãos, colocar o medicamento na mão e colocar na boca já para engolir. É algo que aparentemente é rápido, mas mesmo assim pode contaminar, a pessoa pode se contaminar com o novo coronavírus se ela tiver o vírus na mão? Sim, tudo que ela fizer sem lavar a mão é a mesma situação. É claro que assim, muitas vezes você só pegou o produto, colocou, então a, existe uma coisa na questão da pessoa ficar contaminada e ela ter realmente a doença, ela é a carga viral que ela vai receber, né? Então, o que que acontece? Nos objetos que a gente está pegando, nas coisas que a gente está manuseando na nossa mão, muitas vezes ao longo do dia, é possível que aconteça da gente ter o contato com o vírus. Tanto é que tem um índice muito grande de pessoas que têm o contato e não ficam doentes, né? Então, por exemplo, num comprimido pequeno e que você ou lavou a mão mal ou lavou pouco a mão, você vai ter uma pequena quantidade e você vai ingerir e assim a boca, os olhos, eles são realmente muito vulneráveis, né? Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, o estômago ele é menos vulnerável do que essas partes, né?
a gente tem maior proteção para as coisas que a gente já passou rapidinho pela boca e já caiu no estômago, ele tem mais defesa, sabe? Então, é mais difícil acontecer isso se você pensar num outro tipo de objeto que você leve à boca, né? Mas é possível, né? O ideal, o que nós temos feito bastante, e muitas vezes quando a gente alguns produtos que a gente sabe que são mais direcionados à Covid, né? Então, por exemplo, a própria polêmica hidroxicloroquina ou vitamina D, o zinco, quando a gente já sabe que a pessoa pode estar doente ou pode estar tentando se proteger, aquilo lá a gente já manda não num pote comum que a pessoa vai colocar a mão e vai contaminar o restante que está lá dentro. A gente já manda em blister, entendeu? Então, para a pessoa poder ter aquela dose individualizada e daquele horário e não. E aí até o blister ela pode até limpar por fora, se ela quiser, de uma dose para outra com álcool gel. Uhum. De que maneira o setor tem informado, né, os seus, né, as pessoas que lidam, né, com essa questão dos medicamentos, farmácias, enfim, o setor tem usado, por exemplo, as redes sociais, tem passado as informações para o público dela, até para que informe, se proteja e também informe a proteção para o consumidor? Sim, é até bem interessante, assim, nós aumentamos ali as nossas postagens com relação à orientação, que cuidados ter, se o pet transmite, se não transmite, que cuidados que tem que ter com o pet, que cuidados tem que ter quando volta do supermercado, né? E com relação a esses posts, foi muito interessante que a gente teve aumento assim de interesse especificamente por essas postagens, né? Então elas tiveram mais compartilhamentos, tudo, foi bem interessante. E uma outra coisa que a gente tem feito, que as pessoas têm muito. Está acontecendo assim, houveram algumas ondas nesse sentido e também de busca de informação. Então, no começo, estava muito de procurar assuntos de imunidade e tal, e de cuidados com a alimentação na quarentena, né? Então, a gente aumentou as lives que a gente começou a fazer. Normalmente, nós fazíamos eventos dentro da farmácia, né? Então, sempre uma vez por mês, a gente convidava um profissional ou uma esteticista para cuidar da pele das pessoas, ou uma nutricionista para orientar, né? Oferecendo ali uma experiência, um serviço para as nossas clientes, né? Só que agora não podemos fazer mais isso, né? Não tem como Uhum. esse contato. Então a gente optou por dar essa orientação pelo Instagram, né? Por lives. Aí a gente já fez uma que foi bem interessante, que é essa que foi de alimentação, que cuidados a pessoa ter, né? Como que ela manter alguns produtos para emagrecimento, para
para cuidados, né, os fitoterápicos para cuidados no emagrecimento durante a quarentena. E também agora a última foi muito legal, o pessoal interagiu demais, que Hum, essa que eu te falei, houve primeiro essa procura por imunidade e agora está muito pelo autocuidado, por como que eu cuido do meu cabelo, como que eu faço bacana. com a minha unha, com a minha pele. E aí houve uma dermatologista que foi falar um pouquinho, né, sobre Uhum. isso, deu bastante interação. E E aí onde que até a gente agora consegue ver essas informações? Qual é a página? tem na página da farmácia, né? Farmácia Formulário, farmácia com Uhum. PH, arroba Certo. farmácia formulário. E Uhum. na página também da doutora Gabriela Guerra, né, que é essa dermatologista também, ela, se não me engano, hoje ainda, teve tanta pergunta que ela vai fazer mais uma só Uhum. para responder as perguntas hoje. Legal. Olha, eu quero agradecer então, Paula Bidu, especialista em medicamentos. Muito obrigada então pela sua contribuição, trazer então esclarecimentos aqui para o público da Rede Alesp de Comunicação. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa, a gente se vê. Tchau, tchau.